Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade aí nas aulas do conhecimento de materiais. O vídeo passado a gente falou sobre os materiais e tal. Hoje vamos na prática mostrar cada, cada lápis desse aqui, a função dele no desenho. Isso é, no caso, a minha opinião em relação a esses materiais que eu uso. Não quer dizer que seja obrigatório ou que seja lei fazer da forma que eu faço. Então vamos lá. Eu falei do lápis 2H que eu uso, que é mais claro, né? Então eu uso ele mais para fazer, digamos, esboço. Eu quero fazer o esboço do desenho e tal, eu faço com ele, que é bem mais claro. Eu quero traçar linhas, diretrizes, fazer quadriculado, eu faço com ele, com 2H. Se você observar, ele é bem, ele é bem claro. E aqui eu tô colocando até um pouco de força para ver se sai aí no vídeo. Como vocês podem ver, ele é bem clarinho. Aí depois vem o H. O H eu uso ele mais para fazer sombreamento o sombreamento mais claro, por exemplo, a parte branca do olho, dependendo também da quantidade de sombra que tiver ali projetada nesse olho, a gente usa outro lápis, mas quando não há tanta sombra, aí a gente usa, no meu caso eu uso o H para fazer esse sombreamento. Sombreamento de dente, por exemplo, né? Eu gosto de usar ele porque ele é claro também. Se observar, ele é um pouquinho mais escuro do que o 2H. Aí depois vem o HB. Bom, o HB eu gosto de fazer sombreamento de pele, dependendo da pele também. Por exemplo, uma pele branca, né, mais clara, eu gosto de usar ela. De vez em quando também fazer poros, né, dependendo da região que eu vier fazer. Se for uma parte bem iluminada, uma parte mais clara, eu uso ela. Se não for uma área mais escura, eu uso outro lápis. Já entrando aí para a linha B, né? Que quer dizer black, escuro, macio. Então eu uso, como o lápis tá bem pequenininho, eu gosto de usar um extensor de lápis aqui. Na verdade isso aqui era uma caneta borracha que eu comprei há um tempo aí. Só tem que eu não gostei muito da borracha porque ela era plástica. Já dá uma dica aí para vocês que forem comprar caneta borracha, tomar cuidado para não comprar daquele material que é plástico, porque ele mancha demais o desenho. Então, sugiro que vocês, se forem usar borracha, vocês comprem uma aquelas quadradinhas que tem aí no mercado. É muito barato ela e você pode cortar ela de forma deixando em formato de triângulo. Então você usa as quinas dela para fazer seus trabalhos. Bom, falando do B, o B eu gosto de fazer com ela fios de cabelo e tal. Gosto de fazer fios. Gosto de fazer um sombreamento de pele também. Ou fazer poros com ele. Na verdade, como eu tenho um certo domínio aí no peso da mão que eu coloco no lápis, então dá para mim trabalhar com ele praticamente o desenho todo, né? Mas se você está começando aí no desenho, é bom você ter essas variedades de lápis para que você
consiga adaptar aí passagem de escuro para claro, né? Ter aí um sombreamento bacana aí, porque se você não domina ainda o peso que você coloca no lápis, às vezes você tem a mão pesada, às vezes você vai fazer um sombreamento que é até um sombreamento claro, e aí você for usar um lápis desse ou mais escuro, você não consegue atingir a tonalidade que a referência pede. Se vocês observar, ele é bem mais escuro do que os outros. Que aí a gente já está entrando na linha B, né, Black, que é mais escuro, é mais macio. Por ele ser mais macio, ele gasta mais rápido também, né? Já os outros é mais duro. Agora passando para o 2B, que é mais escuro do que o B, o HB, o H e o 2H. Eu uso ele mais para fazer fios de cabelo também, né? Mas para fazer pelos, fios de cabelo, você tem que deixar a ponta bem apontado, né? O lápis bem apontado para que você possa fazer esses fios. Gosto de fazer sombreamento também quando o B não alcança a tonalidade que eu desejo naquele determinado desenho, né? Eu vejo que está muito claro e aí precisa escurecer mais, aí eu venho e uso o 2B, né? Eu gosto muito de usar ele em relação a isso. Ele é bem mais escuro do que o B e o restante dos outros. E por fim, gosto de usar também o 4B. O 4B eu uso ele mais em áreas mais escuras do desenho. Por exemplo, eu quero fazer um fundo escuro. Eu gosto de usar ele. Apesar que tem outros lápis aí, que nem o 5, o 6, o 7, até o 8B, se eu não me engano, que é bem mais escuro do que ele. Mas eu não vejo a necessidade de usar o outro lápis além do 4B. Gosto também de fazer um sombreamento assim na pele. Às vezes quando eu tô com uma referência lá que é bem escura e tal, tem um sombreamento bem escuro, eu já uso ele, sendo que os outros lápis não vai chegar na tonalidade que eu desejo, então eu vou e uso o 4B. Se você observar aí, ó, tá vendo? Ó, ele é bem mais escuro do que os outros. Então, para mim, não tem a necessidade de usar o outro mais escuro do que o 4 por conta disso, porque ele já atende a minha necessidade de deixar um sombreamento mais escuro, deixar um fundo mais escuro. Agora falando de lapiseira, né? A lapiseira, como eu tinha falado no vídeo passado, essa daqui eu uso duas, né? Na verdade eu usava três. Eu usava uma com grafite B, que é a mesma tonalidade que essa. O 2B, que é essa daqui que eu uso, que é essa daqui. E essa outra aqui que é com o grafite 4B, que é bem mais escuro, né? Eu gosto de usar mais em cabelos, em pelos, né? Eu quero fazer uma sobrancelha, por exemplo. Eu utilizo mais a lapiseira, porque ela é mais fina e não tem a necessidade de eu ficar apontando o lápis toda hora, né? Porque o lápis, você aponta ele fica fino, mas à medida que você vai usando, ele vai gastando. Então a ponta vai ficando meio que grossa, né? Então a lapiseira ele já não tem esse problema. Então eu utilizo mais para fazer cabelo com ele. Por exemplo, eu gosto de usar primeiro o B, pegar o B aqui, o lápis, né? Porque a lapiseira eu já não tenho mais. Então eu venho e faço os fios. Começo com ele fazendo com B, que vai ser um pouco mais claro, né? Só para ter uma base aí dos fios.
Então eu faço assim, fazendo esse movimento, já dando uma dica aí. Quando se trata de cabelo, ele tem que ter o começo, o começo e o fim fino, certo? O começo e o fim fino. Se você aperta demais aqui no começo e solta no final, ele fica grosso no começo. Então quando você for fazer outro fio descendo, vai ficar emenda aqui no meio. Então não é bom que você faça fios dessa forma, certo? Para cabelo. Já se tratando de cílios, aí sim você vai fazer o começo grosso e o fim fino. Aí depois de ter feito com o B, aí eu venho com o 2B, fazendo os fios um pouco mais escuro. É dessa forma que eu faço o cabelo, certo? Feito isso com 2B, eu venho com 4B nas áreas bem mais escuras. Supomos que aqui, essa parte aqui de cima é a parte onde vai pegar mais luzes. Então essa parte de baixo é o lugar que vai ter mais sombra. Então eu uso ela, o 4B, para deixar essas áreas que é mais escura, mais escura. Eu também posso fazer sombreamento, não me impede de fazer sombreamento com a lapiseira. Por exemplo, no olho lá tem a pupila, que é bem mais escura. Então eu gosto de pintar com ela toda a parte mais escura, para depois eu vir fazendo as partes mais claras. Certo? É essa forma que eu gosto de usar essas lapiseiras. Então, pessoal, vamos falar desses 3 materiais aqui, que e falar a diferença delas, que é o papel higiênico, o esfuminho e o pincel. Esses materiais servem para te auxiliar aí no espalhamento do grafite no papel, certo? Mas tem uma diferença aí entre elas, que eu vou explicar agora. Por exemplo, esses fios que eu fiz aqui com a lapiseira, que eu fiz uma mecha aí de cabelo e tal, quando você vem com o pincel, ele penetra mais o grafite no papel e não tira os detalhes que você fez, os fios que você fez, ele não tira, porque ele penetra o grafite no papel, ele faz escurecer mais, penetrar o grafite no papel. Já o esfuminho, ó, eu vou fazer outra mecha aqui e tal, tá? Vou fazer alguns fios aqui para que vocês possam ver a diferença que é em relação ao esfuminho do pincel, em relação ao esfuminho. Já o esfuminho, quando você passa ele espalha o grafite e tira praticamente os detalhes que você fez. Ele espalha o grafite. Então não é adequado você for fazer pelos ou poros. Já o papel higiênico, ele serve mais para você espalhar o grafite em áreas maiores. Por exemplo, eu vou fazer um sombreamento aqui. É assim que você vai controlando o peso que você coloca no lápis. Certo? Então, aqui. O papel higiênico, ele serve para espalhar o grafite em áreas maiores. Né? Por exemplo, você quer tem um sombreamento lá de uma testa, por exemplo, você está fazendo um desenho realista lá de uma pessoa, e aí você espalha o grafite em áreas maiores com papel higiênico. Repararam que, ó, deixa mais esfumado o desenho, deixa mais espalha mais o grafite, o papel higiênico, porém em áreas maiores.
Já em áreas menores, o esfuminho, tá? Agora vamos falar do boleador, né? Como eu tinha explicado no vídeo passado, tem esse boleador aí no mercado e tal. Se vocês não tiverem condições de comprar ou não conseguirem comprar um boleador desse, vocês podem optar pela caneta Bic sem tinta, né? Agora vocês têm que verificar se realmente não tem tinta, tá, pessoal? Porque se tiver tinta já estraga o desenho. Tá, qual é a função do boleador? Né? Ele serve mais para você fazer aqueles fios soltos que tem no desenho. Barba, por exemplo, tem vários fios soltos, brancos, né? Então você usa ela para fazer esses detalhes. Ao usar ela, você tem que usar na folha em branca, tá? Você fez lá por exemplo, você fez lá vai fazer um cabelo, vou fazer uma mecha aqui, por exemplo. Uma mecha aí qualquer, certo? Antes de você vir espalhar o grafite, passar o grafite, o lápis, você vem com ela fazendo os fios, tá? Você vai fazer os fios que são soltos aí que você vê aí no desenho, certo? Você vai passar antes de passar o grafite, e aí depois que você vier passando o grafite, o boleador ele acaba fazendo sulcos no papel. Então quando você passa o grafite, ele não penetra nessa área que você fez com o boleador. Com o lápis B, se vocês observarem, já começa a aparecer aí os fios que eu fiz com o boleador. Mas quanto mais escuro você faz, mais evidente ela fica. Certo? Eu já vou até passar aqui pro 4B para deixar mais escura essa parte aqui. Aí, reparem que os fios ela fica mais evidente. Quanto mais escuro você deixa, mais evidente ela fica. Então é dessa forma que eu faço para fazer esses fios soltos no cabelo. Aí depois você vem com um pincelzinho e tal e utiliza e passa, porque ele não tira os detalhes do cabelo, né, que você fez. Esses fios soltos que aparecem aqui foi feito pelo boleador. Então vocês usem o boleador para essa função, para essa funcionalidade, né, de fazer fios soltos, fazer barba, sobrancelha, né, tudo que tiver no desenho que você vê que tem algum fio solto mais claro do que os outros, vocês podem usar. A caneta borracha, essa daqui mesmo, por exemplo, ela é a 2.3, é a mais fininha, e tem essa que é a 3.8. Ambos são da Monozero, né? Tombow, eu acho que é assim que se pronuncia. Eu corto ela de forma chanfrada, não sei se dá pra ver aí, ó. Eu deixo ela bem chanfrada assim, para que eu venha fazer os fios mais finos, né? Porque se eu deixar ela grossa, às vezes eu não consigo. Então eu utilizo ela também para fazer luzes no cabelo, fazer os fios soltos também. Vocês podem ver, ó. Posso fazer os fios mais claros, certo? Até se eu quiser fazer algum fio solto aqui, ó, eu consigo fazer usando a caneta borracha, ok? Então, pessoal, para falar da caneta borracha elétrica, eu estou trazendo aqui o desenho que está em andamento do Aquaman que eu estou fazendo, né?
Então dá para me explicar aqui mais ou menos como e o porquê que eu uso a caneta borracha elétrica. Como o fundo aqui, a maioria do desenho eu fiz com o lápis carvão, que é esse daqui, que é da Conte a Paris Pierre Nori 3B. Então eu fiz o fundo, a maioria aqui do sombreamento, que é mais escuro, com ele. Então se eu vier fazer com a borrachinha, ia demorar muito, né? Com a caneta borracha normal ia demorar muito, ia gastar mais a borracha, né? Então não tinha por que eu gastar tanto tempo usando a borracha, a caneta borracha normal, né? Quando você liga ela, ela gira, tá vendo? Ela gira a borrachinha e aí eu consigo fazer os pontinhos brancos com mais facilidade, tá vendo? É dessa forma que eu uso a caneta borracha elétrica para me atender a fazer esses detalhes que eu vejo na referência. Ao fazer um desenho como esse ou qualquer outro papel, é fundamental que vocês coloquem uma folha em branco por cima para que sua mão não entre em contato com o desenho, porque acaba manchando o desenho. Então você usa um papel por cima para não correr o risco de manchar o seu trabalho. Não tem a necessidade de você que está começando aí no desenho usar esses materiais caros não, tá? Que nem eu falei, você que está começando, então você não vai pegar desenhos como esse que tem textura de pele, que tem efeito de água. Então você não vai começar com desenhos assim, mais complexos. Sugiro que você comece aí fazendo um desenho de um bebê, por exemplo, que tem uma pele mais clara, né, mais lisa, né? Então eu sugiro que vocês peguem, por exemplo, fotografia de mulheres jovens, né, mulheres jovens que têm a pele mais lisa, né? Então não vai começar logo assim de cara assim num desenho que é mais complexo, né? Mais dificultoso de se fazer. Comece pelo básico, né? Comece fazendo desenhos de objetos, por exemplo. Qualquer coisa que não tenha muitos detalhes para que você possa desenvolver aí a capacidade de observação, de controle da mão que você coloca no lápis. É fundamental que você tenha esses exercícios para que futuramente você consiga fazer um desenho como esse ou até melhor, certo? O vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Gostaria de agradecer aí a todos vocês que acompanham o canal. Se você não for inscrito, se inscreva aí, né? Dá essa moral aí pra gente. Curta o vídeo, compartilhe aí com seus amigos. E se tiver alguma outra sugestão aí de vídeo, podem mandar aí nos comentários que a gente lê todos. E aí tenta fazer aí para um próximo vídeo, ok? Fiquem com Deus e obrigado aí pela audiência e tamo junto. Valeu!